Minha gente, hoje tudo se define aqui no Bom de Bíblia Universitário. Sabe por quê? Porque hoje é o quarto e último dia da semana de disputa na segunda fase entre o Daniel e o Ribamar. Apenas 200 pontos separam agora, eu vou te explicar. Nesse momento, o Ribamar aqui está com 1.700 pontos. Ontem ele passou à frente porque ele ganhou o jogo da velha. Mas o Daniel está querendo a virada e hoje tem roleta bíblica com uma lista de versos da Bíblia toda. Tá preparado, Daniel? Não, mas não tem como fugir, né? ele tá se fazendo de difícil aqui, porque ele decorou vários versos, você de casa decorou vários versos. Olha, o que será que vai acontecer? O Ribamar tá querendo continuar na frente, mas o Daniel vai tentar fazer a virada. O que irá acontecer? Eu e você descobriremos a partir de agora. Não sai daí, eu faço um rápido intervalo, 30 segundos e volto já. Pra você que tem uma boa memória, tá de volta o Bom de Vídeo. Pra você que também não tem uma boa memória, tá de volta também, porque o programa tá de volta de qualquer jeito para o quarto e último dia da semana de disputa aqui entre o Daniel e o Ribamar. Ribamar tá à frente, tá com 1.700 pontos e o Daniel com 1.500 pontos. Apenas 200 pontos separam. Mas olha, hoje tudo pode acontecer. Sabe por quê? Porque hoje tem roleta bíblica, aquela prova onde eles têm que falar versos bíblicos decor. Só que agora, na segunda fase dessa temporada, nós voltamos com a lista de livros da Bíblia. Ou seja, eu vou pedir para eles escolherem uma lista. E aí, nessa lista tem livros da Bíblia aleatórios, que eu vou falando o nome do livro e aí eles têm que falar verso bíblico daquele livro. Ou seja, eles têm que saber versos bíblicos de cada um dos 66 livros da Bíblia, se quiserem acertar a maior quantidade possível de versos decor. É muito difícil, mas eles estão preparados. Você está preparado? Então fica ligado comigo, porque ao final do programa de hoje descobriremos qual desses dois vai para a semifinal. Falando nos dois, deixa eu dar um oi para eles. Começar hoje aqui do meu lado esquerdo com ele que passou à frente no placar ontem. Tá com 1.700 pontos. Ribamar, representante do Ceará. Seja bem-vindo, Ribamar. Obrigado, Leite. E aí, tá preparado para roleta bíblica com lista, Ribamar? Acho que sim. Teve que decorar uma quantidade maior de versos agora para essa segunda fase. Com certeza. Chegou a contabilizar quantos foram? Eu quis decorar de todos os livros pelo menos 2, pra ficar seguro. Rapaz, então, ó, 66, eu sou de humana, gente, 66 vezes 2 vai dar 120, 132, acho que é isso. É bastante, hein? Muito bom ter você aqui com a gente, viu, Ribamar? Obrigado. E do meu lado direito, ele que tá tentando uma virada aqui, Daniel, representante da Paraíba. Seja bem-vindo, Daniel. Valeu, obrigado. Ô, Daniel, uma pergunta pra você. Você também teve que tentar decorar versos de cada um dos livros da Bíblia ali também? Como é que foi? Bem, eu sou o amigo Adaías, que foi participante na primeira fase, e ele disse que eu tinha a Bíblia na cabeça. E, na verdade, eu só tenho alguns fragmentos. Entendi. Então tem bastante verso decorado aí na cabeça também. Alguns fragmentos. Eu espero que eu consiga falá-los. Tá bom, é isso aí. Muito bom ter você aqui com a gente também, viu, Daniel? Muito obrigado. Vamos lá então para as perguntas de hoje. Lembrando, nessa temporada nós estamos estudando a porção da Bíblia que vai do livro de Atos até o livro de Judas nessa temporada. E todos os dias vocês dois têm direito a 2 ajudas que vêm dessas 5 cartas, além do efeito Ctrl+C, Ctrl+V. Lembrando, perguntas para os dois ao mesmo tempo, não falem as respostas, apenas escolham aí no tablet. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Quem, segundo Paulo, intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis? Maria, Jesus, os santos ou o Espírito? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Olha, ambos responderam bem rápido e já confirmaram. Pelo jeito, estão seguros da resposta? Ambos foram na opção D, o Espírito. Foram com uma velocidade que eu acho que eles devem estar certos. Toda vez que os dois vão na mesma resposta e muito rápido, geralmente eles estão certos. E a resposta dada por eles está
Certo, é isso mesmo. O Espírito, de acordo com Romanos 8:26, fazem 100 pontos os dois e acumulam agora, cada um no placar, 1.600 pontos o Daniel, 1.800 pontos o Ribamar. Continuam aí 200 pontos de distância entre eles. Vamos lá para a segunda pergunta das múltiplas escolhas. Dos itens abaixo, qual Paulo não mencionou quando perguntou: quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, das opções aqui, A, B, C e D, em 3 delas tem citação ali na Bíblia, mas em uma não está citada no texto bíblico. Então não está escrito a opção A, tribulação e angústia, sobre quem nos separará do amor de Cristo, não está escrito perseguição e fome, não está escrito nudez de espada, ou não está escrito doença e dor, valendo 100 pontos, 30 segundos. Então 6 dessas palavras estão escritas, 2 não. Ambos já responderam novamente, ambos com muita velocidade e ambos já confirmaram a mesma resposta. Opção D, doença e dor. Eu nem vou perguntar se vocês estão seguros, porque já confirmaram. Nem daria para trocar de opinião. E a resposta dada pelos dois, mais uma vez com velocidade e segurança, está, como sempre quando eles fazem isso, tá certo, é isso mesmo. Doença e dor não está entre, não são palavras que estão escritas no texto de Romanos 8:35. Eles acertam novamente e o placar está assim: 1.900 pontos para o Ribamar, 1.700 pontos para o Daniel. Vamos para a terceira pergunta das múltiplas escolhas. Pergunta na tela. Na carta aos Romanos, quando Paulo usa a expressão anátema, de quem ele diz descender o Cristo, literalmente segundo a carne? Então, nesse texto, nesse contexto específico, ele diz que o Cristo descende de Abraão, de Davi, dos israelitas ou de Moisés. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Nesse contexto, de quem Paulo diz descender o Cristo, 20 segundos. Segundos, lembrando, vocês ainda têm direito a ajudas caso queiram. Queria ajuda. Ok, Ribamar vai querer ajuda. Vai querer ajuda, Daniel? Já confirmei. Ok, ele tem direito, mas não vai querer usar. Ele não pode mudar de opinião. Vamos ver o que é que sai aqui para Ribamar. E ele tirou, pode mostrar, Ribamar, a ajuda da Bíblia de Estudo Andrews. Então o Ribamar terá aí 30 segundos para fazer uma busca na Bíblia de Estudo Andrews. É a Bíblia oficial do Bom de Bíblia. Você pode garantir a sua. Acesse cpb.com.br e garanta já a Bíblia mais completa do Brasil para você. Muito bem, tudo certo aí, Ribamar? 30 segundos, valendo. Então ali na carta aos Romanos, é dito ali, né, Paulo tem um momento que ele usa a expressão anátema. E aí, nesse contexto desse texto que fala sobre anátema, ele diz que Cristo descende literalmente segundo a carne de quem? De Abraão, de Davi, dos israelitas ou de Moisés? 5 segundos. Acabou o tempo, Ribamar. Pelo jeito, o tempo foi cruel contigo. Eu vi que você foi na referência bíblica lá atrás, né? Foi. E aí, você vai de qual opção? Pode escolher aí A, B, C ou D. Ele escolheu aí, pode confirmar. O Ribamar escolheu a opção B, Davi. E o Daniel escolheu a opção A, Abraão. E a resposta correta para essa pergunta é a opção C, israelitas. Então, nesse contexto, tem um outro texto bíblico que é parecido com esse, se eu não me engano, inclusive é no livro de Romanos, mas quando fala sobre anátema, ele fala de israelitas. Então,
Num outro contexto, a resposta poderia ser outra. Mas nesse específico, é israelitas, está em Romanos 9, 3 a 5. Então, nenhum deles faz ponto, porque os dois erraram. Então, o placar continua. 1.900 pontos para o Ribamar, 1.700 pontos para o Daniel. Vamos lá para a quarta pergunta. Vamos lá, pergunta na tela. Segundo Paulo, a quem o Senhor disse, abre aspas, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Paulo disse que o Senhor disse essa frase para Davi, Moisés, Jacó ou Abraão? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Daniel já respondeu, confirmou. Está seguro da resposta? Não, mas intuitivamente. Provavelmente está indo nisso. Talvez a minha intuição esteja errada, mas. Ok. 15 segundos, Ribamar. Lembrando, você tem direito à ajuda caso queira e tem um efeito também. Vou usar o efeito. Vai usar o efeito? Ok. Então ele vai usar o efeito Ctrl+C, Ctrl+V. Nessa temporada, os participantes têm direito a esse efeito e esse efeito dá direito a ele saber que resposta o outro participante deu. Então, para essa pergunta, o Daniel respondeu a opção B, Moisés. Ribamar. Ok, Ribamar está indo na mesma resposta. Será que eles vão acertar juntos ou errarão juntos? E a resposta correta para esta pergunta é a opção B, Moisés. É isso mesmo. Isso está escrito em Romanos 9,15 e tem como referência uma situação que aconteceu e está registrada em Êxodo 33,19. Então, o texto em questão aí onde Paulo está falando é Romanos 9,15, mas se refere a um texto de Êxodo 33,19. Ambos acertam, fazem 100 pontos e o placar está assim. 2.000 pontos para o Ribamar, 1.800 pontos para o Daniel. E, minha gente, com 200 pontos de distância entre eles, a gente vai para o intervalo. E na volta tem a definição da disputa dessa semana. Vai ter roleta bíblica, onde eles terão que falar versos bíblicos decor. Só que agora é a roleta bíblica com lista, onde eu digo o livro da Bíblia e eles têm que dizer qual é o verso bíblico ou um verso bíblico que está nesse livro. É difícil, vai ser emocionante e eu espero você para essa decisão logo depois do intervalo. É agora que tudo se define, minha gente, porque a partir de agora não tem mais saída. É o último bloco do último dia da semana de disputa entre o Ribamar e o Daniel aqui no Bom de Bíblia Universitários. No momento, Ribamar está à frente com 2.000 pontos e o Daniel está com 1.800 pontos. 200 pontos separam os dois. Lembrando que a partir de agora a gente vai ter verdadeiro ou falso, perguntas de verdadeiro ou falso e a roleta bíblica na modalidade agora nessa segunda fase do Bom de Bíblia Universitários da lista. Se você não lembra como é que essa lista ou nunca viu, é assim. Eu vou ter uma lista com 30 livros da Bíblia e eles terão 1 minuto para falar versos bíblicos de livros que eu vou falar aleatoriamente. Então eu vou falar, sei lá, Gênesis, Josué, Salmos, e aí eles têm que falar um verso bíblico desse livro da Bíblia. É difícil, porque são 66 livros que tem na Bíblia. Então, se prepare, porque tudo pode acontecer. Cada acerto vale 150 pontos, então 200 pontos entre eles aqui. Olha, 2 versos fazem toda a diferença, mas ainda tem muito verdadeiro ou falso. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Lembrando, Ribamar, você ainda tem direito a uma ajuda, você não tem mais direito ao Ctrl+C, Ctrl+V, porque já usou, e o Daniel ainda tem direito a 2 ajudas e ao Ctrl+C, Ctrl+V, o efeito, caso queira usar, ok? Muito bem, vamos então ao verdadeiro ou falso, afirmação na tela, valendo 100 pontos. Foi aos presbíteros de Mileto que Paulo disse servir ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, sobrevieram a ele. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Valendo 100 pontos. 30 segundos. Lembrando a você de casa, para a formulação de perguntas aqui, nós usamos a tradução Almeida Revista e Atualizada da Bíblia, que é a tradução utilizada pela Bíblia de Estudo Endels, a nossa Bíblia oficial do Bom de Bíblia. 10 segundos.
Lembrando, vocês têm direito à ajuda caso queiram. O Daniel já respondeu. Pelo jeito não vai querer usar ajuda, né, Daniel? Vai querer usar ajuda, Ribamar? Vamos ver que ajuda sai para o Ribamar. Pode mostrar, por favor? Ele tirou a ajuda do biblia.com.br. Então, na ajuda do biblia.com.br, o Ribamar terá 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br e tentar encontrar alguma ajuda para responder a esta pergunta. Já sabe o que vai procurar, Ribamar? Sim. Ok. Então pode clicar aí no ícone do biblia.com.br. Se quiser selecionar um livro da Bíblia, fica à vontade. Ou um trecho, fica à vontade. Tudo certinho? Sim. Tá funcionando o teclado, vê se tá tudo certinho aí. Tudo certo? 30 segundos, valendo, Ribamar. Será que Paulo disse aos presbíteros de Mileto que ele servia ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus sobrevieram a ele? 10 segundos. 5 segundos. Acabou o tempo, Ribamar. Pode voltar. E aí, encontrou alguma coisa que te ajudou? Sim, não? Encontrei, mas foi o versículo seguinte. Aí pra ver se tinha que clicar em cima para expandir o capítulo todo. E aí, vai de verdadeiro ou vai de falso? Vai de verdadeiro. Ok, pode confirmar. A resposta do Ribamar é a mesma resposta do Daniel. Ambos estão em verdadeiro. Ou eles acertam juntos, ou erram juntos. E a resposta correta para essa afirmação é a opção... Ixi, é falso, gente. Porque é o seguinte, em Atos 20, 17 e 19, diz que Paulo falou isso mesmo. Só que ele não falou aos presbíteros de Mileto, e sim aos efésios. Então aí estaria a pegadinha. Ele falou isso aos efésios. Então não acertam, continuam com o mesmo placar. 2.000 pontos para o Ribamar, 1.800 pontos para o Daniel. Vamos agora à segunda pergunta do verdadeiro ou falso. Afirmação na tela para vocês. Paulo testemunhou em Atos estar assegurado por meio do Espírito Santo que aquilo que o esperava de cidade em cidade eram cadeias e tribulações. Isto é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Ribamar já respondeu, confirmou, não tem direito a ajudas e efeito. Daniel respondeu e também confirmou. Está seguro da resposta, Daniel? Não muito, mas vai assim mesmo. Eles responderam a mesma coisa, mais uma vez, ou acertarão juntos ou errarão juntos. Ambos responderam a opção verdadeiro. A resposta correta para esta afirmação é a opção verdadeiro, é isso mesmo. Isso está em Atos 20 e 23. Ambos acertam e o placar está assim: 2.100 pontos para o Ribamar, 1.900 pontos para o Daniel. E agora, com 200 pontos separando os bons de Bíblia, nós vamos para a roleta bíblica. E agora o desafio dos nossos participantes vai ser o seguinte: cada um deles vai ter 1 minuto para falar a maior quantidade de versos bíblicos de cor possível, de acordo com uma das 4 listas que tem aqui nas minhas mãos. Eles vão escolher a lista e aí eu vou falando o nome do livro. Quando eu falar o nome do livro, eles têm que repetir o nome do livro. Vamos falar Gênesis, vocês têm que repetir o nome do livro. E depois capítulo, versículo e por fim o texto. Cada acerto vale 150 pontos. E aí acertou, eu vou falando o próximo livro. Caso vocês não se lembrem algum verso daquele livro em questão, como o tempo vai correndo, vocês podem pedir para pular para o próximo livro. E aí eu já vou pulando para o próximo livro. Cada lista tem 30 livros da Bíblia. Caso pule tanto que eu chegue ao final da lista, eu volto no começo dela novamente, ok? Vamos lá então. Lembrando que não pode repetir o verso do outro. Por isso, quem começa falando acaba tendo uma vantagem. E é por isso que a gente vai sortear aqui quem começa. Daniel está atrás do placar. Vou pedir para você sortear aqui, Daniel. Eu não posso ver, né? Não. Pode mostrar.
contrário. Não foi dessa vez. Então quem começa é o Ribamar. Ribamar, você escolhe a lista 1, 2, 3 ou 4? Lista número 2. Número 2, ok. Você está pronto? Mais ou menos. Respira fundo. 1 minuto, valendo. Na 1, Pula. Esdras. Esdras 8:23. Nós jejuamos, pedimos isso ao nosso Deus e ele nos atendeu. 1 Reis. 1 Rei 2:10. Davi descansou com seu pai e fez separar a cidade de Davi. Amós. Amós 3:7. Certamente seu Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus profetas. Judas. Judas pula. Tiago. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Lamentações. Lamentações 3:1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara flor de Deus. Jonas. Jonas 3:1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo. 2 João. Segundo a João, pula. Sofonias. Sofonias 1:2. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra. Tito. Tito 2:11. Pula. 2 Crônicas. 2 Crônicas 7:14. Se meu povo que chama pelo meu nome se humilhais, se converter dos nossos caminhos. Muito bem. Foram ditos todos os versos do Ribamar. Agora é com você, Daniel. Lista 1, 3 ou 4, você escolhe. A derradeira, a 4. 4. Tudo bem, vamos lá. Tudo certo? Não, mas não tem pra onde Vamos correr, lá. né? Tem de... Respira fundo. 1 minuto, valendo. Tito. Pula. Miqueias. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Filemon. Pula. Ezequiel. Ezequiel 48:35. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Joel. Pula, Abacuque. pula, 2 João. pula também. 1 Pedro. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tiago. Tiago 1:22. Tiago 3:16. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. 3 João. Pula, 2 Tessalonicenses. pula. Acabou o tempo. A nossa produção já fez a análise dos versos ditos por eles. Só antes de eu fazer a correção, mostrar para você aí de casa a lista aqui dos livros da Bíblia. Então aqui a lista 2, onde eu li os livros para o Ribamar, e a lista 4, a lista dos livros para o Daniel. Muito bem. Daniel, no total, você falou 4 versos. E dos 4 versos que você falou, os 4 estão corretos. Ribamar, você falou 7 versos no total. Porém, tem um verso que você disse que estava em Sofonias 1:2, destruirei todas as coisas na face da terra, ou algo semelhante a isso. A nossa produção procurou várias versões. Em todas elas tem uma partícula que vem depois desse verso. Senhor. Diz o Senhor, ou palavra do Senhor, e você não falou essa partícula. Então a gente não tem como considerar correto esse verso de Sofonias 1:2. E além desse, não tem mais nenhum. Então dos 7 versos que você falou, 6 estão corretos. E o placar termina assim. O Ribamar continua à frente com 3.000 pontos, termina, e o Daniel com 2.500 pontos. Daniel, privilégio ter você aqui com a gente, que Jesus te abençoe e continue te iluminando e te usando como instrumento dele. Obrigado, foi um prazer estar aqui. É uma oportunidade, acredito que única na vida. Legal, muito bom. E Ribamar, seja muito bem-vindo à semifinal do Bom de Bíblia Universitários. Obrigado, Leite. E você aí de casa, hein? Fica ligado, porque eu vou ficando por aqui, mas na semana que vem eu volto com
muitas emoções e uma nova disputa na segunda fase desta temporada. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até a semana que vem. Tchau, tchau.